Já imaginou ser ignorado até pela sua própria família, mas mesmo assim ser escolhido por Deus para algo grandioso? Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele era apenas um pastor de ovelhas, um garoto aparentemente comum que cuidava dos rebanhos de sua família nos campos de Belém. Mas Deus não enxerga como os homens enxergam. Enquanto todos focavam na aparência ou na força de seus irmãos mais velhos, o Senhor olhava para o coração puro e cheio de fé de Davi. Esse momento nos ensina algo poderoso. Não são as credenciais ou os títulos que determinam nosso valor, mas o que carregamos dentro de nós. Da próxima vez que você duvidar de si mesmo, lembre-se de que talvez o que Deus vê em você é algo que o mundo ainda não descobriu. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, todos imaginavam que um dos irmãos mais robustos e imponentes seria o escolhido. Afinal, era o padrão esperado para um rei, não é? Mas Deus disse a Samuel: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." E isso muda tudo. Quantas vezes você já subestimou alguém ou até mesmo a si próprio por causa das aparências? Esse é o momento de parar e refletir. O que você tem cultivado no seu coração que pode fazer a diferença no mundo ao seu redor? E então aconteceu algo incrível. Davi, o filho mais novo, que nem sequer havia sido chamado inicialmente, foi ungido como o próximo rei de Israel. Mesmo após ser escolhido, ele voltou ao campo, porque sabia que o plano de Deus tem o tempo certo para se cumprir. Isso é uma lição prática para nós. Às vezes, mesmo quando somos chamados para algo maior, precisamos continuar no processo de preparação. Então, o que você pode estar sendo chamado a fazer hoje, enquanto aguarda o momento de Deus? Afinal, a história de Davi estava apenas começando, e o próximo capítulo nos leva a um confronto inesquecível. E se você está gostando desta emocionante história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para aprender cada dia mais. Imagine enfrentar alguém tão grande e poderoso que todos ao seu redor desistiram antes mesmo de tentar. Foi exatamente isso que Davi fez ao encarar Golias, o gigante filisteu. Enquanto o exército de Israel tremia de medo, Davi, armado apenas com sua fé e uma funda, demonstrou que a verdadeira força não está nas armas ou no tamanho, mas na confiança inabalável em Deus. Esse momento é um lembrete poderoso de que, em nossas vidas, os maiores desafios podem ser superados quando colocamos nossa fé à frente do medo. Golias era o terror dos israelitas. Seu tamanho, suas armas e sua arrogância pareciam invencíveis. Mas Davi viu além do gigante. Ele viu um Deus maior do que qualquer obstáculo. Sem hesitar, ele recusou a armadura do rei Saul e confiou no que sabia usar: algumas pedras e sua funda. Às vezes, na vida, não precisamos de mais recursos, apenas de coragem para usar o que já temos em nossas mãos. Quais são as ferramentas que você já possui, mas que talvez esteja subestimando? E então veio o momento decisivo. Davi, com um só golpe certeiro, derrubou o gigante, deixando todos ao seu redor perplexos. Isso nos ensina que as vitórias mais marcantes vêm quando confiamos no poder que Deus nos deu e agimos com determinação. Você tem um Golias na sua vida agora? Um desafio que parece insuperável? Lembre-se, não é o tamanho do seu problema que define o resultado, mas o tamanho da sua fé. Mas a história de Davi não para por aqui. O verdadeiro teste estava apenas começando. Depois de derrotar Golias, Davi virou um herói para todo o povo de Israel. Mas, ao invés de ser tratado como um amigo, ele passou a ser perseguido pelo próprio rei Saul. Isso aconteceu porque Saul ficou com medo de que Davi tomasse o seu lugar como rei. O que Davi fez? Ele não ficou bravo, não procurou vingança, mas simplesmente confiou em Deus. Isso nos mostra que, às vezes, as pessoas podem ficar com ciúmes de nós, mas o que importa é como reagimos a isso. Davi teve que fugir de Saul várias vezes e passou a viver como um fugitivo, sem um lugar certo para morar. Mas em vez de se sentir derrotado, Davi continuou confiando em Deus.
Ele sabia que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava no controle de tudo. Às vezes, na vida, passamos por momentos difíceis, mas é importante confiar que, assim como Davi, Deus tem um plano para cada um de nós. O mais impressionante é que, mesmo com tudo o que Saul fez de errado, Davi nunca tentou se vingar dele. Em vez disso, ele respeitou o rei e esperou no tempo certo de Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando as coisas parecem injustas, é importante ter paciência e confiar que Deus vai nos ajudar no momento certo. E assim, apesar de estar fugindo, Davi estava se preparando para algo maior que Deus tinha para ele. Depois de passar por muitas dificuldades, Davi finalmente se tornou o rei de Israel, como Deus havia prometido. Mas ele não virou rei de repente. Davi teve que passar por muito tempo de dificuldades e desafios até estar preparado para ser líder. Isso nos ensina que, às vezes, as coisas boas que Deus tem para nós não chegam logo. Precisamos ser pacientes e confiar que tudo tem um tempo certo. Davi soube esperar o momento de Deus. Quando Davi virou rei, ele não usou o poder para se beneficiar como muitos fazem. Ele queria ajudar todo o povo de Israel e governar com justiça. Mesmo sendo o rei, Davi não se esqueceu de ser humilde. Ele sempre pedia ajuda a Deus para tomar boas decisões. Isso nos ensina que quando conquistamos algo, não devemos esquecer de servir aos outros e sempre confiar em Deus para nos guiar. Mesmo depois de tudo o que passou, Davi nunca perdeu a fé em Deus. Ele se tornou um grande líder porque sabia que sua força vinha de Deus e não de si mesmo. Isso é algo que podemos aplicar em nossas vidas. Não importa aonde cheguemos, sempre devemos lembrar que nossa força vem de Deus. Assim como Davi, precisamos ser humildes e confiar em Deus para nos ajudar a liderar e fazer o bem. A história de Davi ensina algo muito importante. Deus pode usar qualquer pessoa, por mais simples que seja, para fazer coisas grandes. Davi era um jovem pastor, que ninguém dava muito valor, mas Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Isso nos mostra que, não importa de onde você vem ou quem você é, se você tiver fé e um bom coração, Deus pode fazer coisas incríveis com você. Às vezes, achamos que não somos capazes, mas Deus vê nosso coração e nos escolhe para grandes coisas. Davi passou por muitas dificuldades. Ele enfrentou inimigos fortes e até foi rejeitado por pessoas. Mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. O que Davi nos ensina é que mesmo quando tudo parece difícil, se tivermos fé e não desistirmos, podemos vencer qualquer problema. A fé em Deus nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Davi confiava em Deus, e isso o ajudou a vencer os desafios. No final, Davi nos ensina que a verdadeira grandeza vem de ser humilde e obedecer a Deus. Ele não queria ser famoso, mas queria fazer o que Deus queria. Davi errou em alguns momentos, mas sempre pediu perdão e tentou fazer o certo. A lição é que, se errarmos, Deus sempre perdoa e nos ajuda a melhorar. Se você tiver fé em Deus e tentar fazer o bem, Ele vai te guiar para fazer coisas grandes também. Agora que você conhece a história de Davi, a pergunta é: o que você vai fazer com essa inspiração? A história de Davi nos ensina que, com fé e perseverança, podemos alcançar grandes feitos. Não importa de onde viemos ou o que os outros pensam de nós. Você está pronto para aplicar essa fé no seu próprio caminho? O que está te impedindo de dar o próximo passo em direção aos seus sonhos? Não espere pela perfeição. Comece com o que você tem, como Davi fez. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como a fé pode transformar sua vida.